Você está assistindo o vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Glória a Jesus. Hebreus 10 e 32. A carta aos Hebreus é um dos mais lindos tratados de fé e que mostra a nossa posição na graça, não é? Alcançados pela graça de Deus. Neste capítulo, o autor aos Hebreus, esta carta é uma carta de autor desconhecido, não é? E nós não vamos fazer ilações sobre quem é o seu autor. Há muitas suposições sobre isso, mas não há uma autoria certa, mas nós sabemos quem a inspirou, que foi o Espírito Santo de Deus. Amém? E o autor ele começa falando este capítulo da nossa redenção em Cristo, como Jesus substituiu com perfeição os sacrifícios humanos pela oferta perfeita de Cristo Jesus em nosso lugar. E depois, de uma forma muito linda, ele fala como agora nós podemos ter a ousadia de entrarmos no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho aberto por Cristo Jesus. Ontem, o nosso auxiliar, irmão Telmo, estava trazendo a palavra de Deus, e eu estava ali, não é? Eu tenho esses dias lido Êxodo, eu estava ali vendo como é linda a palavra de Deus, não é? Porque Jesus é a rocha e a fenda é o seu sacrifício, como foi aqui falado, e nós podemos, por ela, contemplar o nosso Salvador, sentir a sua glória e a sua presença, e haverá um dia que nós vamos ter o privilégio que naquele momento Moisés não teve, de contemplá-lo face a face, não é? É por isso que a igreja tanto se alegra quando canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Porque o nosso coração almeja por este dia. E dos versos 19 ao 22, como eu dizia, o escritor aos Hebreus ele vai dizer que nós podemos ter essa ousadia pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho aberto pelo Senhor, não é? E sabendo que nós temos um sumo sacerdote que é Cristo. E quando ele vai falar disto, é uma parte que ele começa a fazer uma exortação aos irmãos judeus de perseverarem na fé. Aqueles irmãos estavam passando por muitas provações, por serem crentes em Cristo Jesus. E ele mostra nos versos 32 e 33 a resistência que aqueles irmãos tiveram no combate pela sua fé, depois que os seus olhos foram iluminados pela luz do Evangelho e pela salvação do Senhor. E a forma como eu acho tão bonito, irmãos, quando a gente vê sobre os primeiros crentes, porque no verso 34, se eu não me engano, exatamente isso, o escritor aos Hebreus vai falar do gozo com que os irmãos passaram por prisões, por provações e por tantas coisas tão difíceis, não é? E a alegria que eles tinham, por isso ser por amor a Cristo. Mas nos versos 35 e 36, o escritor aos Hebreus, ele nos apresenta dois elementos extremamente importantes para que nós possamos perseverar. Primeiro, ele diz que nós não devemos rejeitar a nossa confiança. Amém? Verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Amém? A igreja está comigo? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Porque esta tem grande êxito, dizem algumas versões. Outras dizem, tem grande e avultado galardão. E no verso 36, além de confiança, o escritor aos Hebreus nos diz que nós necessitamos de paciência, para que depois que façamos a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. E que promessa é essa? É claro que ao longo do nosso caminho, da nossa jornada cristã, nós temos promessas de Deus de proteção, de cuidado, de zelo do Senhor por nós e outras tantas promessas que são decorrentes da nossa salvação, a alegria, a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua. Amém? Então, há várias promessas ao longo desta trajetória. Mas aqui está escrito a promessa. E
Essa promessa está descrita no verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não, ou seja, eu e você não podemos abrir mão da nossa confiança e precisamos ter paciência até o dia da volta de Cristo. Porque ao longo da nossa jornada, nós vamos enfrentar obstáculos e dificuldades e precisamos, irmãos, perseverar na fé. Amém? Uma vez eu disse aqui no círculo da oração que quando o crente tem uma vitória, ele se alegra com a vitória, mas já se prepara para as lutas. Porque a jornada do crente é assim. Se você aceitou o evangelho como um pacote de falta de dificuldade, de sofrimento e só facilidade, lhe disseram uma coisa errada. Porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. E aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, persevere, tenha paciência, não abra mão da sua confiança, porque ainda há um tempo para suportar, mas aquele que prometeu virá. E aí ele vai dizer, glória a Jesus, no 38, qual é a receita para você trilhar esta jornada e não desistir até chegar lá. Porque muitas vezes, irmãos, a gente que pensa que a insistência, a persistência até a vitória, isso é muito pouco. Imagine que você está numa corrida de obstáculos e você acha que pular o primeiro obstáculo já resolve tudo. Resolve. Há vários. E a caminhada do cristão não é uma corrida de velocidade, como a gente vê, não é? Que há algumas. 200 metros rasos, não é que se diz? Me ajuda aqui, pastor. 200 metros rasos, ok, não é? Eu não sou muito entendida nesse departamento. 100 metros rasos. E ali o velocista vai a toda velocidade para chegar. E às vezes, se você desviar o olho, você não vê a vitória. Não é a velocidade que ele emprega. Mas a corrida do cristão não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. De fortalecer os músculos da fé. Porque a gente que arranca, sai correndo, arrancando todo mundo no caminho, mas quando chega no meio diz, eu desisti, eu não aguento, eu não fui feito para isso. Jesus me abandonou, me deixou à beira do caminho. Deixou não. Persevere, resista, porque o que há de vir virá e não tardará, ou seja, ele não vai tomar mais tempo necessário do que é. Na hora certa, Jesus vai voltar. E até lá, se eu e você estivermos vivos, precisamos perseverar. A nossa confiança e a nossa paciência são os sustentáculos daquilo de que nós vivemos, que está no verso 38, onde a palavra de Deus nos diz, mas o justo viverá da... De que é que o justo vive? Da fé. E que fé é essa? Vamos ver na palavra do Senhor. Que fé é essa? É tão bonito nós vermos, não é? Como o Senhor nos apresenta na sua palavra. Paulo mostra aos seus filhos na fé, os filipenses, como é que ele está correndo essa corrida. Filipenses capítulo 3, versos 4 ao 14. Amém? Alguém me ajude na leitura. E, na verdade, tenho também por perda
pela excelência, Cristo Jesus, meu Senhor. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé, olha aí a fé, em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Veja que o escritor aos Hebreus diz que o justo viverá da fé. E Paulo diz, olha, o meu currículo de nada me serve, porque a minha vitória está no fato de eu ter sido feito justo pela fé. E aí ele vai dizer como é que ele vence essa batalha. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos... Olha onde Paulo queria chegar. Ele diz, olha, o conhecimento de Cristo. Eu me esforço para que ele me leve, para que eu possa chegar de alguma maneira à ressurreição dos mortos. Aí veja o que ele diz. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele está escrevendo da prisão. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. O que é, apóstolo Paulo? E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, ele está aqui nos dizendo que ele prossegue, que ele não desiste, que ele olha para Cristo e diz, Cristo é meu alvo. Vem tribulação, é obstáculo, eu pulo. Vem luta, eu pulo. Vem problema, eu luto. Vem falta de saúde, eu vou em frente, porque o meu prêmio está adiante. E é por isso que eu prossigo. Não há como você seguir a Jesus pelas razões certas, se Cristo deixa de ser seu alvo. Tem gente que acha que o inimigo quer roubar o carro, quer tirar a esposa e o marido. Ele até quer também de bônus. Mas o que ele mais almeja é tirar o prêmio da soberana vocação. O que o inimigo quer é roubar a tua esperança, a tua fé, a tua confiança no Senhor. Não abra mão da sua confiança. Deus vai cuidar de você. Deus vai te sustentar. Na provação ele vai te ajudar e tem mais. A Bíblia diz que ele não vai nos provar além das nossas forças. Por quê? Porque ele quer que você chegue. É por isso que o crente pode olhar para a provação e pode dizer, vai nascer até alguns cabelos brancos. Eu vou ficar até alguns dias abatido, como Paulo disse, mas eu sei que Deus não vai permitir que esta grande e momentânea tribulação venha para me roubar a salvação. O apóstolo Pedro disse, esta leve e momentânea tribulação não se compara ao gozo que está para mim, para você preparado. Você entendeu? Se você recebeu a Cristo como Salvador, se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele habita em você através do Espírito Santo, se você quiser chegar, você vai chegar. E sabe por que você vai chegar? Porque Ele nunca vai permitir o inimigo te tocar de um modo que roube e tire a sua fé. Ô irmãos, tem gente que põe a culpa em Deus, não, é minha e sua. Porque a Bíblia diz que Ele não nos prova além da nossa... Olha que lindo. Ou seja, nesta corrida, neste caminho que o apóstolo Paulo fala, vão vir provações, mas elas vão te fortalecer. Não te roubar o prêmio. Não te tirar da corrida.
não te alejar antes de chegar à meta. Deus tem interesse que eu vença. Deus tem interesse que você vença. É por isso que o escritor aos Hebreus nos diz que o justo viverá da fé. Porque tem hora na vida do crente que a única coisa que nós temos é: ele disse que eu venceria. Ele disse que eu triunfaria. Ele disse que eu tivesse bom ânimo. E pela palavra dele, aleluia, e pela fidelidade dele na minha vida, eu entendo que ele é fiel e verdadeiro. E se ele disse, se eu perseverar, eu vou chegar. Tem um hino que eu gosto muito que diz: arraste-se até, se não puder correr nem caminhar, mas tenha sempre força para chegar no eterno e doce lar. Não pare, persista, insista. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém? Deus tem interesse que você vença. Mas que fé é essa? É a fé que não duvida. É a fé que se baseia em quem Deus se revela a ser na sua palavra. Por isso tem crente que não gosta da... Amém? Amém? Tem hora, olha, irmãos, que a gente está, não é, num momento difícil, mas o Senhor diz a palavra dele no seu coração e a palavra dá uma injeção de ânimo e você prossegue e caminha. Nós conhecemos ao Senhor pela sua palavra. A nossa fé se alimenta do conhecimento de quem Deus é. Quando as circunstâncias dizem impossível, aí a gente lembra que para Deus nada é impossível. Quando as circunstâncias dizem vai perder, vai ser vergonha, aí nós lembramos que nele, não é em mim, nem em você, nem no braço de carne, nós somos mais do que vencedores. É esta palavra que nos faz avançar. Mas outra coisa que também nos faz, que alimenta a nossa fé, que é o alicerce da nossa fé, são as experiências que nós temos com Deus. Marcos 4, do 35 ao 41, Carlinha já leu essa passagem em outro texto bíblico. A Bíblia diz que os discípulos foram atravessar ali com Jesus, e Jesus estava onde? No barco. Oi, irmãos, era o primeiro milagre que os discípulos iam presenciar? Não. Mas o Jesus que até aquele momento foi solução, parece que não era mais. Jesus estava caladinho, quietinho, descansando, porque ele sabia, aleluia, o que ele podia fazer. E os discípulos em polvorosa. E quando eles chamam Jesus assustados, Jesus acalma, traz tudo à bonança. E Jesus faz uma pergunta a eles. Qual é a pergunta? Por que sois tão tímidos, tão medrosos? Qual é a pergunta? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês estão comigo esse tempo inteiro e ainda não tem fé em mim. Você tem andado com Jesus esse tempo todo. Será que Ele não é suficiente para as tuas necessidades? Ah, irmã, mas a senhora não sabe o que eu passei. Quase perecia, quase, mas não pereceu. Ah, mas eu tenho trauma porque houve uma hora que não teve nada que me socorresse, nem ninguém que me desse socorro. Mas chegou o socorro do céu. Jesus olha para os discípulos e dizem: vocês ainda não têm entendimento. A fé é a consciência de quem Deus é. O crente, quem habita em ti? Quem está contigo? E porque parece que a sua aprovação é maior do que tudo, do que seu Deus, não. Você tem um orador dentro.
E a sua palavra o revela como aquele que tudo é e tudo pode. Olhe para trás. Quantas vezes ele lhe abandonou? Quantas vezes você confiou nele e ficou enganado? Jesus não engana nem ilude ninguém. Eu dou glória por isso. Aleluia. A fé é a fé obediente, que entende que os métodos e caminhos de chegar não são meus, são de Deus. Você entende? Então, primeiro eu sei pela palavra e pelas experiências quem Deus é. E depois eu entendo que Ele garantiu que se eu perseverar e tiver fé e confiança, irmãos, o que é confiança? É muito difícil lidar com alguém que não tem confiança. Se você já lidou, é uma coisa terrível. Você diz que vai fazer, com 5 minutos a pessoa está perguntando se vai mesmo. Você vai fazer uma coisa, a pessoa está ali, não é? Como se diz na minha terra, perdoem-me os que não são nordestinos, brechando se você sabe se vai fazer, o que você vai fazer. Desconfiança. Será que a nossa relação com Deus tem sido essa? Ele prometeu. Mas vai ser como? Senhor, de onde tu vais tirar? Eu sei, Deus é grande, Deus faz. Mas as coisas não surgem assim voando, não. Oh, incrédulo. Tem hora que surge, do nada. Por que surge? Porque na minha vida já surgiu. Já houve momento que eu olhei para o céu e disse, Senhor, não tem nem de onde aparecer. É ou não é? Essas duas sabem de uma história. Foram lá em casa, festa do ciclo de oração. Eu disse, vamos fazer compra. Que horas, irmã? Olha, chegue lá em casa 10 horas e a gente vai esperar que o dinheiro o Senhor vai mandar. Aleluia. E mandou. E sobrou. Estou mandando você fazer isso toda hora, porque Deus não é seu empregado, nem meu, não. Mas aquele era um momento que exigia fé. Eu fui orar e chegou um valor. Eu disse, Jesus, tu sabes que isso não dá, Senhor. Então eu vou guardar isso para outra coisa. E o Senhor mandou, porque Ele é Deus. Por isso que eu estou dizendo que do nada Deus faz. Amém? Ele faz. A Bíblia diz, e eu creio, e vivo isso. Mas fé não é palavra de efeito, Deus faz quando quer. E quando Ele não quer, Ele continua sendo Deus. E a gente continua crendo nele, ô glória. Mas é a fé obediente. Veja o que diz 1 Pedro 5. Eu coloquei do 6 ao 10, mas vamos ler só o 9 e o 10. Eu estou aqui vigiando o relógio. Amém? 5, 9 e 10. Segunda. Deixa eu ver se é primeira ou segunda. É primeira. 1 Pedro 5, 9, 10. Você está entendendo? Olha só. Ao qual resistir firmes na... Largue tudo, menos sua fé. Não é sua fé, palavra positiva. Eu vou conseguir. Favor imerecido. O Deus que vai muito além. Porque, irmãos, eu e você merecíamos, era o castigo eterno. Mas o Deus não é de graça só, não. É de toda a graça. Que em Cristo Jesus, a sua eterna glória, ou seja, para cumprir o propósito dele em você, e você está um dia com ele quando esta jornada terminar.
depois de haverdes padecido Toda vez que você padecer, se lembre disso. Aí veja o que é que ele faz na nossa corrida de resistência. Oh, glória! Como eu me alegro. Aí o que é que acontece? Você não é capaz. Ele pessoalmente, ele mesmo vos... Olhe, por ano ela não passa, não. Mas eu vou aperfeiçoá-la e ela vai conseguir. Aleluia. Glória. Confie. Você é meu filho. Eu sou a sua vitória. A vitória que vence o mundo é a sua fé. Ele nos confirma. Fortifique e fortaleça. A Ele seja a glória e o poderio para sempre. Amém. O apóstolo Pedro, ele fala também das tribulações, das perseguições que os crentes estavam passando e iam passar. E Pedro diz a eles, olha, vocês vão passar por luta, vocês vão padecer, mas tem uma coisa, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, vai vos aperfeiçoar, vos fortificar, vos fortalecer, por uns dias, por uns meses, por uns anos, até aquele dia. Sabe por que o justo vive da fé? Porque ele sabe que vai chegar do outro lado. O mundo navega e não sabe para onde vai. Por isso o desespero. O medo de se perder no meio do caminho, mas você não vai se perder, não. Se você guardar a palavra no seu coração, se você perseverar, se você não abre mão da sua confiança, eu quero lhe dizer, irmãos, como hoje eu dizendo ao Senhor, como eu quero ter a fé desses homens de Deus. Porque Pedro, desde que Jesus foi assunto aos céus, era sendo preso, perseguido, maltratado. E aí ele para e diz, mas esta leve, momentânea tribulação não se compara ao que eu vejo adiante. Que coisa linda é ter Jesus na vida. É por isso que Paulo diz, olha, o que eu passei eu não olho. O que eu tinha segundo a carne é esterco, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás tudo que pode me atrapalhar e olho para a meta, e olho para a meta, e olho para a meta. A prova não vai me derrubar, a luta não vai me derrubar, o meu interior abatido não vai me derrubar. Eu não sei como, não sei de onde, mas eu sei que eu vou vencer. Porque a vitória que vence o mundo, a dificuldade, a privação, a porta fechada, é a minha fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a consciência de quem Deus é. Eu olho para mim e digo, eu não consigo, mas olho para Ele e digo, se precisar, Ele me leva nos braços, mas em Sião eu chego, mas este mundo eu venço e nada, absolutamente nada, Romanos 8, vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! E você tem que ter mais convicção disso do que o seu nome de batismo. Se eu perseverar, se eu confiar, se eu seguir firme, nada, absolutamente nada me rouba e me tira dele. Vamos ter fé. Porque o que há de vir, virá. No tempo certo. Na hora certa.
Talvez você chegou nesta nação achando que ia gravar um vídeo dizendo como ganhar dinheiro e ficar milionário. Mas Deus te trouxe para te ensinar como persistir até o fim e ser um crente independente das circunstâncias. E eu encerro falando com você que diz, mas irmã Ana, a senhora não conhece a minha estrutura, a minha carne. Sabe o que é que eu digo para você? Diga o fraco. O quê? E aí você? Uma vez eu fui visitar um crente e ele disse, olha, porque comigo é assim, isso, eu não aguento. Eu digo, fecha a boca, homem de Deus, que vai passar por isso tudinho. Você diz que não suporta, que isso não aguenta, que é o seu limite. Se o Senhor, de toda a graça, quiser que o seu padecer seja esse, Ele lhe fortalece, lhe ajuda, lhe dá graça e você vence. Amém? Mas que você chega. Se perseverar, se não abrir mão da sua confiança, Ele te ajudará.